Malta amiga, estão prontos para mais um episódio da Estrada Regional? Então vamos a isso, hoje vamos para a Água de Pena. Como sabem, na semana passada despedimos de Machico, uma freguesia que nos acolheu de um modo inigualável. Era para ficarmos uma semana e acabamos de ficar duas, vejam lá. Certo é de que hoje era Água de Pena. Apenas disse-lhes vão em frente e sigam a placa Parque Desportivo, e assim foi. Ora, como vocês sabem, a Água de Pena é conhecido por ter um dos maiores complexos desportivos da Ilha da Madeira, onde se pode praticar um pouco de tudo, e neste caso víamos para repetir uma experiência. Aquela tarde estava perfeita, com o sol a brilhar no mar, boa música, e ver aqueles sorrisos dos meus companheiros assim que viram a pista da Go-Kart Madeira acabou por dar um toque especial à coisa. Até tinha colocado umas sapatilhas especiais a pensar na tarde esportiva e por isso cheguei lá emanando confiança. Ao aproximar-me da pista vi uma réplica de um veículo tipo Fórmula 1 e quis fingir que eu era uma espécie de Lewis Hamilton ou Leclerc, e sem capacete simulei que estava a fazer a curva do Mónaco. Coitado, nem carta tem, disseram eles. Conheci o staff da Go-Kart, que já se estava a rir assim que me vi chegar, e acreditem, haviam de rir muito, mas depois de ver estes 5 pneus furados em ação. O Sr. João Mata, mentor do projeto e proprietário da empresa que providencia a atividade de karting no Complexo Desportivo da Água de Pena, explicou-me as regras, deu-nos as sugestões e dicas, e os membros do staff fizeram questão de detalhar-nos as normas de segurança para que a experiência fosse o mais divertida possível. Chegou a hora de equipar a malta, colocando a touca, o capacete, e um a um começava a malta a estar em condições para o arranque da prova. Houve 2 que se acobardaram e por isso acabou por entrar em pista o Scooby-Doo e o Fominhas contra mim. Fiquei no kart 2 e a partir em primeiro, e assim que a luz que houver, veio o valente, siga JDM, vão comer pó. Comecei por tentar recordar-me das curvas, e assim que a coisa se começou a compor já conseguia dar umas calhas valentes, e embora sentisse os motores do Scooby e do Fominhas mais atrás, não os deixava ultrapassar por nada. Até que me deslachei. Quis ser faísca McQueen, que tchau, e afinal fui o Mater, um antigo rebocador, e fiquei eu a comer pó. Por mais que tentasse acompanhar o ritmo, o Scooby mete os foguetes e o Turbo à velocidade furiosa, e mais parecia que eu estava numa prova de Super Mario a escorregar as cascas de bananas. Que vela, quem diria? Consegui fazer uma ultrapassagem lá para o fim e comecei a fazer uns drifts a campeão, fazendo perder segundos valiosos, entrando para a última volta a achar que estava em vantagem e não estava. O que conta aqui é o melhor tempo por volta, sendo que o melhor tempo, e por isso apesar de eu pensar que tinha ganho, afinal não, o Scooby-Doo ganhou e o Fominhas ficou em segundo. E eu, olha, fiquei com o bronze. Fica mais bonito do que dizer que fiquei em último. A experiência na Go-Kart Madeira foi altamente e saboreamos aquele vento nas ventas e aquela adrenalina como ninguém, por isso não me contive e fiz questão de cumprimentar todo o staff da pista e agradecer mais uma vez pela experiência. Posso garantir-vos que não vai tardar muito até voltar à pista, sensacional, e mais uma vez parabéns ao Scooby-Doo, finalmente deu cartas, agora não se vai calar. Ao sair do Complexo Desportivo da Água de Pena o tempo havia mudado e como tínhamos andado a ver que os ventos andavam a jogar às quentes, fizemos questão de nos juntar aos muitos adeptos de plane spotting e subimos a um pequeno viaduto para começar a observação de aviões. Visto daqui apercebemos da dificuldade que deve ser pilotar uma coisa daquelas, deve ser uma adrenalina do outro mundo aterrar no aeroporto de Cristiano Ronaldo. Adoro as palminhas, é um muito despertador quando viajas para cá. Evita que alguém tenha que me dar um toque a dizer que cheguei ao destino. Por isso, nunca parem com as palminhas. É assim que eu sei que cheguei à Madeira. Pegamos do Tonicha e fomos em busca de um bom restaurante, pois já estávamos cheios de fome, e confesso que fomos um bocadinho sem destino. À espera de encontrá-lo pelo caminho e seguimos como quem vai para a Matur, encontrando uma zona de restauração onde se destacou o nome Matur Village. A imagem do espaço convocava-nos para uma sensação tropical que só por si já nos começava a conquistar. Estava cercada por uma área verde possuindo uma enorme esplanada protegida, o que era ótimo, pois tinha começado a pingar, assim abrigamos e, como é hábito, atentei aos detalhes. Havia um mural de estrelícias, havia plantas e o verde sobressaía-se assim como o seu topo, lembrando-nos de um daqueles bares tribais. A vista no seu exterior direcionávamos para a pista do aeroporto e era espetacular, que lufada de ar fresco. Assim que entramos no espaço eu fiquei efetivamente surpreso no seu interior, sem saber o que dizer. Parecia um daqueles bares da série White Lotus e combinava elegância, organização, bom aproveitamento do espaço, criatividade e simultaneamente tentava honrar a ilha e as suas origens. Adorei os candeeiros, que era uma mistura de chapéu de praia com telhados de como, a luminosidade era ótima e os diversos tons de verde interligavam-se interagindo connosco como se estivéssemos numa floresta refinada. Encontramos 2 leões feitos com vime interessantíssimos e mal sabia os senhores proprietários que temporariamente acolheriam mais 5. Conhecemos o amável e criativo casal que gera o Matur Village, o Sr. José e a Sra. Patrícia, que ficaram felizes por nos ver ali e mostraram-nos prontamente o espaço, incluindo a adega climatizada, recheada de pomadores, para dores de costas, garganta e cabeça, destacando-se a variedade de vinhos tintos e brancos. Apercebi-me que este espaço era também um convite aos cocktails e bebidas refrescantes e por isso não hesitei em pedir um belo gin and tonic. E que saudades, aquele refresco botânico inglês lavou-me a alma e matou-nos as escuras. Primeiro que tudo, chegou-nos um bolinho do caco bem madeirense, bem tostadinho e bem amanteigado, e porquê? Ora, para acompanhar o fabuloso camarão que acabara de chegar com uma molhanga avassaladora. Para já eles eram enormes e depois o tempero era genial, mas que obra de arte. O casal já sabia como nos conquistar, o sabor de
destacava-se da maioria dos camarões que já comi e o molho era realmente divinal. Tanto que enquanto o Scooby-Doo namorava a casca do camarão, eu fazia meia sandes de camarão, esqueçam, muito bom. Em seguida chegaram-nos duas surpresas, o risoto de camarão e o peito de frango à moda do Matur Village. Vamos à primeira. Bem, o que vos posso dizer, fiquei realmente surpreendido quanto ao risoto, juro. Não sou um assíduo consumidor de risotos e por norma evito a sua escolha, mas ao provar este risoto de camarão mudei de ideias. Não houve nenhum pormenor que não me tivesse deliciado neste prato e após a primeira garfada arranquei para a segunda sem hesitar, ficando felicíssimo por este exemplo de serendipidade. Relativamente ao peito de frango à moda do Matur Village, não havia palavras. Todos sabemos que é um prato comum, um prato que todos nós já fizemos, todos nós já comemos, mas a maneira como reinventaram o tempero do frango mudou o jogo. A mistura cuidadosa e proporcional das ervas aromáticas levaram este frango ao paraíso dos frangos e o toque de laranja, o arroz e as batatinhas caseiras demonstraram exatamente que este espaço sabe o que está a fazer. Por último, não nos quiseram deixar sair dali sem nos acariciar o coração com as suas sobremesas caseiras, os cheesecakes de frutos vermelhos e a tarte de maçã com gelado de baunilha. Qualquer uma delas dá para encher a vista, enchia o peito de amor e carinho, aconchegando aquela maravilhosa refeição e fidelizando a malta da Estrada Regional. Eles estão abertos há 2 meses e, embora não consiga ver o futuro, consigo sentir que vão ouvir falar muito e muito bem do Matur Village, por isso agradecido, desejei sucesso à Sra. Patrícia e ao Sr. José. Após a almoçarada, decidimos ir visitar as ruínas das antigas piscinas olímpicas da Matur e eu fiquei impressionado, pois o madeirense é de uma criatividade acima da média e ali encontrou uma forma de deixar pequenos e grandes carimbos de arte urbana. Sei que para muitos talvez não seja esteticamente ideal, mas as ruínas seriam apenas ruínas. Neste caso ganharam um certo estatuto underground através da arte urbana e dos grafites, assumindo-se como um Olimpo da contracultura madeirense. Se vivesse por ali na minha adolescência, certamente teria frequentado este espaço e ouvido uns bons álbuns de punk britânico e estaria nas minhas 7 quintas. Hoje talvez veja com outros olhos e diria que há um potencial tremendo neste espaço como um possível espaço cultural, quer para as artes plásticas, quer para as artes musicais assim mais alternas. Certo é que o espaço mantém uma mística única e a vista para o aeroporto novamente deslumbra qualquer um que gosta de aviões. Por momentos senti que estava numa realidade alternativa da obra Trainspotting, de David Boyle, passada em Glasgow, e ao invés estava no Planespotting, em Água de Pena. E como na série se diz, choose life! Quisemos ir até ao centro da freguesia de Água de Pena, passando pela conhecida rotunda, onde se pode ler o nome da freguesia, em seguida mais à frente, pela igreja matriz em honra de Santa Beatriz, e encontramos estacionamento perto da Junta de Freguesia de Água de Pena. Não é que encontramos o senhor Presidente da Junta de Freguesia, Magno Mendonça, e claro, quando assim é, aproveitamos para saber mais sobre a freguesia. Muito gentilmente acedeu ao nosso pedido e quis de imediato apresentar-nos à igreja de Santa Beatriz, uma edificação religiosa do século XVIII, imponente, bem enquadrada e com um adro em calçada, com padrões, datas e nome da freguesia. Água de Pena é sobretudo uma freguesia tranquila, muito calma. Há muitos casais a sair do Caniço e do Funchal e a vir morar para aqui, porque é mesmo uma tranquilidade. Vê-se muitos aviões, porque eu aí a andar por aqui e estou sempre a ouvi-los. Não incomoda à noite, uma pessoa dorme bem. Ao princípio, os primeiros tempos incomoda, mas depois a gente acostuma-se. É uma questão de costume. É como se fossem as baladas do Seno. Ou o bater do mar. As primeiras noites a gente... Essa aqui eu nunca pensei, já vi uma pessoa relaxada com o barulho dos aviões, mas se calhar já acontece. Já acontece. Já estão acostumados. Sim, principalmente nos tempos maus, quando há muito vento. Eles vêm todos para aqui. Vêm todos para aqui. Olha, bom para o consumo local, que haja mais vento. Mas a gente temos bastantes desses spots e também são bastante inspiradores. As pessoas costumam ver principalmente para ver os aviões a aterrar e a levantar, principalmente nos dias mais ventosos. Mas isto é bonito, olha que nós estamos surpreendidíssimos, já passei imensas vezes em Água de Pena, mas explorar a fundo a Água de Pena é certamente uma das primeiras vezes, pelo menos que eu me lembro, e nós vamos subir aqui até às zonas altas e vamos procurar também algum mirador que me possa aconselhar a visitar. Temos aqui bastantes, mas acho que os principais são aqueles que consegue-se ver o Vale de Mexique. O da Queimada. Da Queimada, e depois tem outro acima mais pequenininho, mas também dá para ver. Também espaço verde, também tem muito espaço verde para cima. Boa, espaço verde é o que não falta para cima, até o Santa Serra tem bastante verde. Olha, a malta vai passear por aí, aproveitar e desfrutar da vossa gastronomia, que certamente também devem ter bons restaurantes por aí. Sim. E nós vamos tentar passar por aí. Temos poucos, mas bons. Poucos, mas bons. É isso que a gente quer, nós também somos poucos, mas somos muito bons a comer. Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecemos ao Sr. Presidente Magno, lá fomos nós ao nosso passeio, no Tonis esperançosos que a gasolina não faltasse, começamos a subir em direção ao Santo, no sentido de conhecer as zonas altas da freguesia de Água de Pena, sem ultrapassar os limites com a freguesia vizinha. Não tardou a constatarmos que verde era a apelido, esta freguesia era verdíssima e com curvas de sonho, tornando-se difícil não observarmos o que nos rodeava, e o condutor parou repentinamente assim que viu o mirador da Portelinha. Víamos o centro de Machico de outra perspectiva, diferente do mirador da Queimada, onde havíamos ido com o Presidente Ricardo Franco, outro belo exemplo das nossas paisagens insulares. Lá continuamos o passeio em subida, observando uma quantidade massiva de novelos que se espalhavam quer à esquerda, quer à direita, fazendo uma moldura de estrada belíssima.
fresquíssima. Quase a chegar ao Santos, virámos à esquerda, voltando para a Água de Peina, sendo surpreendidos por uma capela, a Capela dos Cardais. Que verdadeira surpresa! Numa pitoresca capela, enfeitada por novelos e outras flores no meio da natureza, e nós bebendo de uma exclusividade única. Era inequivocamente encantador. Como bons aventureiros quisemos explorar umas dezenas de metros à volta e tornou-se claro que estávamos realmente num sítio único e maravilhoso, ali na fronteira com a Levada Nova. Na descida a caminho do centro da freguesia ainda apanhamos com 3 cabras bilhardeiras, literalmente, que interromperam o seu manjar de relva para tentar perceber quem eram estes gajos. Como a fome já se começava a impor no carro e o Fominha já me tinha ameaçado de amarrar à turbina do avião, assim que chegamos à rotunda da Água de Peina abrandamos, quando vimos o Francos Wine restaurante. Saí do carro, olhei para a proibida via rápida, mesmo de frente, e entrei com entusiasmo no espaço. Primeiro, reparei na zona do bar e na esplanada, com alguns detalhes bem à bar madeirense, e deixei-me deslumbrar. Ela era enorme e estava bem preenchida, não era de admirar, pois percebemos de imediato que este era um local de passagem obrigatória em Água de Peina. No interior, as paredes eram preenchidas por detalhes visualmente interessantes, como fendas pintadas numa simulação de um tijolo, por baixo da pedra, numa ilusão ótica brutal. O espaço era como se fosse um jardim interior, lembrando-nos de uma casa antiga, mas ao mesmo tempo com toques exóticos, numa mistura entre o rústico e o tropical, e achei fascinante. O nome Francos Wine não era apenas acessório, demonstra na perfeição qual o conceito do espaço, numa mistura entre a restauração madeirense de excelência e muitos vinhos, daí o wine. Tentei convencer o Paulo de Luma a contar quantas garrafas lá existia, mas ele desistia assim que olhou à sua volta. O proprietário, o Sr. Miguel, deu uma oportunidade de segurar uma garrafa de 12 litros com o nome do espaço e não imagina o peso daquilo. Devo dizer que já se encontrava vazia. Parece que sabia que vinhamos, porque da maneira que somos, com treino a gente tratava dos 12 litros no stand. Tanto se falou em vinho, começaram por servir-nos um vinho da região, mais concretamente do Caramanjão, o Boneca do Canuto Tinto, reserva 2022, e posso garantir-vos que a coisa estava a começar de uma forma fantástica. O vinho era de uma textura visual inconfundível e demonstrava que não era apenas o vinho madeira que merecia destaque no que toca à vinicultura regional. Que pomadão! Na minha farmácia não há disto. Que boneca! O bolinho do carro chegou e devo frisar que ele era particularmente fofinho, e para dar-lhe um bom uso chegou a espetada de queijo regional, uma entrada brilhante para o nosso paladar. Era regional, era de topo mundial e braseado num ponto ideal. Mais um pouco e ela cola a grelha, menos um pouco, não lhe toma o gosto, soberbo. Ainda levava um toquezinho de orégãos e para quem ama queijo não pode perder. No instante aproximou-se uma das pratas da casa, a espetada do Francos Wine, ela também era de carne regional, e mais uma vez os meus parabéns. Ou é do churrasco ou é do churrasqueiro, e independentemente de quem seja, não consigo não elogiar. Ela derretia-se na boca, a gordurazinha, a textura, o sangue, e como era terra, sinceramente, ainda estava à espera de tanta surpresa. Quando ainda me deliciava com a espetada regional, o Sr. Miguel fez das suas e mandou para a mesa uma costeleta do A100, também regional, e parece que o tempo tinha congelado. Todos pararam o que estavam a fazer e ficaram pasmados para a costeleta. Para além do empratamento estar bem conseguido numa grande tábua onde a costeleta ocupava toda, dava para saborear sem ter garfado ainda. E entusiasmadíssimo comecei por ser eu a provar a peça, o vermelhão, mais a gordurazinha da carne, falaram comigo sem ser preciso responder de volta. A minha reação disse tudo, e se houvesse um carinho de aprovadíssimo, tinha utilizado naquela costeleta. Enquanto os acompanhamentos chegavam e não paravam de chegar, milho frito, batata doce na brasa, batata frita caseira, salada, o Fominhas insistia para nos servirmos a ver se rapava mais meia tábua, mas ninguém cai nessa. Para terminar, experimentamos as sobremesas mais solicitadas da casa, as cheesecakes de frutos vermelhos e o pudim de ferreiro, as duas caseiras, e como é que eu hei-vos explicar isto? Incríveis, fabulosas, levaram-nos à infância e trouxeram-nos de volta, e levaram-nos novamente para lá, para os idos de 2000, ou provar as duas, que é fã, que é de uma, que é de outra. O Francos Wine é de paragem obrigatória. Muitos parabéns aos colaboradores, ao Sr. Miguel e a todos os que fazem parte da história deste espaço, e por isso brindamos com o testigo da casa, um Plantation XO, e posso dizer-vos que espetáculo! Faltava por último visitar o suposto espaço que originou o nome da Água de Peina, que pelo que se diz provém de água de penha, traduzindo-se aí água que surge de uma rocha ou seixo, e por isso seguimos a estrada regional, rentinhos à via rápida e à pista do aeroporto até dar uma rotunda. Foi aí que encontramos o caminho da Fonte do Seixo. Parecia um caminho fácil, mas estava protegido pelos patos que pareciam guardar o cálice sagrado, tornando difícil para nós percorrer o trajeto. Certo é que encontramos o tal fontanário patrimário da freguesia, do concelho, bebemos água de lá, fresquíssima, e ainda deixamos água aos guardas, numa tentativa de amenizar a nossa saída. Eu sou curioso e por isso fui atrás da fonte, porque senti que havia mais, e se havia. Ali encontramos o Holy Grail da Água de Peina, a rocha que verte a água, numa espécie de gruta, e que descoberta aquele pequeno espaço era fílmico, e quase num segundo consegue caracterizar a meia natureza madeirense. Para nos despedirmos a sério da Água de Peina, quisemos ir até o Baloiço, no descampado em frente à pista do aeroporto, e após sentar-me e baloiçar por um bocado, assim que o avião levantou voo, ergui os meus braços e agradeci aquele momento. Também nós vamos levantar voo, para a semana descolaremos e aterraremos no concelho de Santa Cruz. Para que freguesia? Essa é a questão. Para a semana vocês vão descobrir. Viva a Água de Peina, viva a Machico, alô Santa Cruz, preparem-se porque estamos a chegar. Siga JM! Até para a semana! Do Funchal ao Caniçal, Porto da Cruz a Santa Cruz,
São Vicente até ficar dormente, a jornada começa e não se sente. Vamos pela ilha,